mais um dia, né? Poder levantar, contemplar esse dia qual o Senhor tem nos proporcionado, independente de estar ensolarado ou nublado, foi o dia que o Senhor nos fez. E devemos nos alegrar nele nesta manhã e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele nos dá mais uma oportunidade de poder chegar na tua casa, de poder adorar o nome do Senhor, sabendo que muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade, mas não podem. Alguns estão acamados, impossibilitados, mas o Senhor tem derramado da sua misericórdia, tem nos dado essa oportunidade. Então, que nesta manhã você possa entregar o seu melhor a Deus, que você possa adorar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo entendimento, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Antes de nós orarmos, abra a sua Bíblia, e antes de adorarmos ao Senhor, Salmo de número 15. Para iniciarmos o nosso culto de adoração a Deus. Salmo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos reprobam e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Coloque a sua Bíblia no banco. Vamos declarar que é bom ter o Senhor conosco aqui, não somente nesta manhã, mas todos os dias da nossa vida é bom ter o Senhor conosco ao nosso lado. Aqui comigo, Senhor, Senhor, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transborda o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. É bom te
sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. O teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Muito mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu Aleluias. viver. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aviva, Senhor, a nossa alma, aviva o nosso interior, aviva a nossa vida nesta manhã, Senhor, nos renova, nos fortaleça, Senhor. Queremos adorar o Teu nome, queremos engrandecer a Tua presença neste lugar. A Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores, e o nosso desejo, Senhor, é estar cada dia mais perto de Ti, Senhor. Se aproximar de Ti cada dia mais, Senhor, conhecer mais o Senhor, estar na Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos adorar o Senhor nesta manhã e dizer: perto quero estar. Aleluias, glória a Deus. Perto quero estar, Junto aos Seus pés. Qual é o prazer da igreja? Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluias. Tudo que há em mim, aleluia, quero te ofertar. Oh, aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei,
a Deus neste momento, aleluia. Eu quero te ofertar. Oh, aleluia. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Aleluia. Te adorarei. Oh, aleluia. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Glória a Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor. Independente das circunstâncias da nossa vida, independente da maneira com que estamos vivendo, Senhor, nós o adoramos nesta manhã, porque tu és digno de ser adorado. Tu és Senhor dos senhores, Tu és o nosso Deus que tem derramado da Tua misericórdia sobre a nossa vida mesmo sem merecermos. Aleluia! Queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, nesta manhã, Deus amado, e queremos declarar, Senhor, que não há outro Deus, não há ninguém que possa ser adorado como o Senhor, porque Tu és o único Deus, o único digno de ser adorado, e a esse Deus nós adoramos nesta manhã, ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força, todo o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, todo o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, invisível, mas
a ti, ó Rei Jesus, coroamos, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a ti, ó Rei Jesus, oramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus, adoramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glórias e glórias e glórias seja dada ao nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Quantos estão alegres aqui nesta manhã, pela presença do Senhor em nosso meio? Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. Por isso nós adoramos esse Deus que não se esquece de nós, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem guardado a nossa vida, um Deus que mesmo sem nós merecermos, porque nós somos tão falhos, tão pecadores, mas esse Deus que nos ama, Ele está aqui nesta manhã, para receber todo o louvor e toda a adoração da tua igreja. Por isso, Pai amado, Pai querido, queremos neste momento, Senhor, entregar a Ti, Senhor, esse período de cântico, de adoração, de louvor ao Teu nome, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa receber, Senhor, cada som, cada melodia, ó Deus, que sai deste lugar e sobe até o trono da Tua glória, e que assim o Senhor possa receber como um aroma suave o louvor que a Tua igreja faz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Você possa abençoar a vida do teu irmão. Diga uma palavra de bênção, uma palavra de vitória sobre a vida dele nesta manhã. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus agora com a nossa vida financeira, com dízimos e oferta na casa do Senhor. Se você tem o seu envelope preparado, desejar trazer aqui à frente,
estarei aqui para receber das tuas mãos e agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida. Segure sua oferta, vamos orar. Querido e amado Deus, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de poder adorar o teu nome, Senhor, também através da nossa vida financeira, com dízimos e oferta na tua casa. Deus, sabemos que tudo que tem chegado nas nossas mãos é porque assim o Senhor tem abençoado. Assim o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado graça. Assim o Senhor tem enviado os recursos, de maneira, Senhor, que administremos, de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado também na nossa vida. E chegamos a este lugar para entregar a Ti. Deus, e quando nós trazemos dízimos e oferta na Tua casa, não é como quem faz troca, não é como quem pensa assim, eu vou entregar porque o Senhor vai me abençoar. Na realidade, entendemos que quando nós entregamos o Senhor, o nosso dízimo e a nossa oferta, já é o resultado da bênção na nossa vida. O Senhor nos dá primeiro, Ele nos entrega primeiro, Ele nos amou primeiro. Portanto, Deus, nós adoramos o Teu nome com a nossa vida financeira. Continue abençoando a vida de cada um dos Teus servos, dando sabedoria para administrar o seu salário, dando graça, Deus, fazendo prosperar o celeiro da Tua casa, que não falte nada, porque a Tua palavra garante que o Senhor iria abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Portanto, Pai, assim nós nesta manhã oramos e consagramos as entradas que chegam na Tua casa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos estar meditando na palavra de Deus nesta manhã. Eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25, uma passagem muito conhecida do bom samaritano. Vou compartilhar nesta manhã, para que possamos aprender, e receber a porção da palavra de Deus nesta manhã para a nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus disse: O que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E respondendo ele, respondeste bem, faze isso e viverás. Versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e o espancando se retiraram, deixando ele meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lá. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe o azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo
ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vá e faz a mesma coisa. Até aí, querido e amado Deus, bom é poder estar na tua casa, assim, logo pela manhã, poder louvar o teu nome, poder cantar hinos de adoração a ti, poder adorar o teu nome com a nossa vida financeira. Já sentimos a tua presença neste lugar, sabemos que a tua presença é real neste lugar. Pai, mas agora estamos diante da porção da tua palavra, que é o alimento, Senhor, que nos ajuda a continuarmos na nossa carreira cristã, na nossa vida. Deus, usa a minha vida neste lugar como instrumento nas tuas mãos, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, Deus, porque eu sou tão pecador e tão falho, quanto cada um que está aqui nesta manhã. Mas Deus, usa a minha vida de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e tudo que for falado aqui, cumpra assim aquilo que lhe apraz, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nada foge do controle dos propósitos das tuas mãos. Portanto, Deus, fale aos corações aqui nesta manhã, Senhor, Deus, de maneira que quem entrou aqui não saia da mesma forma, mas que saia daqui alimentado, fortalecido e renovado pela tua palavra. Portanto, Pai, assim eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Podeis sentar. É uma passagem que é muito conhecida, já ministrei tantas outras vezes nessa passagem, mas quando o pastor falou comigo, me mandou uma mensagem, falando acerca de estar trazendo a mensagem de hoje, me veio esse texto à mente, né, e eu comecei a meditar nesse texto, comecei a pensar acerca do grande desafio que nós temos, como servos do Senhor, né? Todos os dias nós somos desafiados por este mundo, a buscar um padrão que o próprio mundo insiste em dizer que nós temos que ser, ou seja, você tem que ser assim, você tem que ser dessa forma. O mundo nos impõe, nos desafia a sermos alguém na vida, a alcançar algum objetivo. Na realidade, hoje, tem os padrões do mundo que, se nós não atentarmos para isso, nós vivemos segundo os padrões do mundo, porque o mundo, ele dita uma regra, uma maneira de ser, uma maneira de agir, e é um desafio muito grande para nós hoje, de vivermos a palavra de maneira por completa, por inteira. Hoje nós temos aí os coaches, né, que nos incentiva a alcançar os nossos sonhos. Parece até que tem uma fórmula, né, que cabe, encaixa na vida de todo mundo. É assim que você vai alcançar os teus sonhos, é assim que você vai conseguir os seus objetivos. E somos desafiados todos os dias a buscar o nosso próprio bem-estar, o nosso conforto, né, o nosso objetivo, custe o que custar. Essa tem sido a realidade. Nós aprendemos com isso a ser individualista, egoísta, e às vezes as pessoas dizem assim, você tem que ser alguém na vida, não é assim? E nós precisamos entender que a obra do Senhor já foi feita na cruz do Calvário para a nossa vida, e você é aquilo que Deus preparou para que você seja, e que vai acontecer na minha vida e na tua vida aquilo que Deus preparou para nós. Mas eu pensando acerca dos desafios da vida, e me deparo com esse texto, e olho esse texto, vendo a atitude ali de quem deveria fazer algo e não fez, de quem deveria ser o exemplo e acabou falhando, acabou errando o alvo. Mas eu trago esta mensagem nesta manhã para mim e para você, não para que a gente possa julgar o sacerdote que deixou de estender as mãos, mas para que nós possamos aprender com a atitude de quem erra, de que quando nós erramos, de que quando nós falhamos, o Senhor nos dá uma oportunidade
de fazer de maneira diferente. A Bíblia, ela não relata isso. Jesus, ele conta essa parábola, porque ele falava em parábola. Mas eu posso pensar que talvez esse sacerdote, numa outra oportunidade, ele tenha agido diferente. Talvez ele possa ter errado naquele momento, ter falhado. Quantos de nós não acontece isso? Quantas não são as vezes que a gente erra, que a gente falha, né? Que a gente deveria ter feito algo e não fizemos. Mas temos a oportunidade de fazer diferente. A oportunidade de mudar aquilo que temos errado. Até porque nós somos falhos, nós somos pessoas que pecamos, que erramos. E aí Deus nos dá a oportunidade nesta manhã de rever a nossa vida, de rever a nossa caminhada, de ver o que precisa ser mudado e transformado na nossa vida ainda, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós erramos, nós agimos de maneira que não deveríamos agir, mas nesta manhã nós vamos aprender com esse texto e aplicar na nossa vida daqui por diante. E ver de que maneira nós temos vivido, com quem que a gente se identifica. Será que eu me identifico mais com um sacerdote nas minhas ações? Será que eu me identifico com o levita? Será que eu me identifico com o bom samaritano? Mas nesta manhã, nós vamos aprender os desafios que nós temos como crente, como servo do Senhor Jesus. E meditando neste texto aqui, lá no versículo 31, a palavra de Deus vai dizer que, após aquele homem ser espancado, né, estava ali quase morto, praticamente já quase falecendo, todo machucado, sem roupa, certamente, porque levaram tudo. Aí diz a palavra no versículo 31, que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, né, um homem que certamente, talvez, poderia estar vindo do templo, talvez teria terminado um culto, talvez teria oferecido ao Senhor, né, uma oferta de adoração, né, talvez aquele homem estava adorando ao Senhor, sim, lá no templo, fazendo aquilo que era o ofício dele, mas diz a palavra que aquele homem, ele passou a largo. Certamente ele viu a condição daquele homem, a maneira que aquele homem estava, mas ele não agiu da maneira que deveria agir naquele momento. Ele acabou falhando diante daquela situação. Então eu aprendo aqui que o maior desafio que nós temos como crente, como servo de Deus, é entender que a nossa posição na igreja, que o fato de ser crente, dizer que ser crente não revela quem tu és verdadeiramente, porque é fácil a gente ser membro, é fácil a gente estar na igreja aqui, é fácil pregar a palavra, é fácil, mas não é a posição que vai determinar, que vai revelar quem tu é, mas sim as nossas ações, as nossas atitudes, o nível de relacionamento com Deus é que vai determinar quem nós somos diante dEle. Então, não adianta ser dizimista, não adianta ser religioso, não adianta estar aqui todo domingo, não adianta conhecer a palavra. A Bíblia vai dizer que o doutor da lei, ele conhecia a palavra. Quando ele tenta pegar Jesus, né, no contrapé, como diz aí, Jesus pergunta a ele, o que está escrito na lei? Ele diz lá, amarás o Senhor Jesus com toda a tua força, todo o teu entendimento. Ele conhecia a palavra, mas conhecer a palavra somente não é suficiente se nós não conseguimos colocar em prática. E qual é o desafio para nós hoje como crente? É verdadeiramente colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. É muito fácil nós falarmos, é assim que a palavra de Deus diz, que devemos amar o próximo como a nós mesmos, que devemos estender as mãos, que devemos cuidar, que devemos agir assim, mas na realidade nós conhecemos, mas nós não praticamos. Então o desafio, nos dias de hoje principalmente, é colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Amar
na prática, perdoar na prática, estender a mão na prática. E aquele sacerdote, ele acabou falhando. E nós precisamos sair. O desafio de hoje é sair da teoria e colocar em prática, em viver a palavra ali. E aquele sacerdote, ele perdeu a oportunidade de fazer algo que é importante, de fazer algo que agrada a Deus, de fazer algo que realmente a palavra nos ensina. Então, não adianta eu ser dizimista, não adianta eu ser religioso, não adianta eu conhecer a palavra, não adianta eu pregar a palavra, se eu não procurar viver, embora ninguém é perfeito, falhamos, mas se eu não procurar viver a palavra da melhor forma possível todos os dias, se eu não lutar contra os meus erros, contra as minhas dificuldades para vencer, não adianta. Não adianta estarmos aqui nesta igreja todos os domingos, todos os trabalhos, ouvindo, recebendo, participando, se nós não vivemos a palavra. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia não relata se esse samaritano fazia parte de alguma igreja, se tinha alguma congregação, se ele participava de oração. Não. Mas ele tinha algo que muitos de nós que somos crentes não temos, que é o amor, que é a misericórdia, que é viver a palavra por completo. Então esse é um dos grandes desafios para mim, Ronaldo, para cada um de vocês, para cada um de nós que somos servos do Senhor, é verdadeiramente viver a palavra. Porque falar é muito fácil, pregar é muito fácil, apontar o dedo é muito fácil, mas viver a palavra, que é o grande desafio. E eu não estou dizendo para você que é fácil, não, porque não é, porque cada um de nós temos os nossos espinhos na carne, porque cada um de nós temos as áreas vulneráveis na nossa vida, cada um de nós temos as nossas dificuldades em algumas áreas, mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos lutar, nós precisamos pedir ao Senhor, me ajuda, Senhor, essa área da minha vida eu preciso viver, eu preciso praticar, eu preciso fazer. É isso que é o desafio, é aceitar o desafio da palavra, que a palavra nos impõe, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós entendemos diante dessa palavra que não é as posições eclesiásticas, não é o fato de ser crente, de ser dizimista, que vai dizer quem nós somos, mas são as nossas atitudes diante das situações que surgem na nossa vida. Quando eu estava preparando essa mensagem, hoje de manhã eu estava lendo novamente, me veio uma palavra do apóstolo Paulo que diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. O apóstolo Paulo, que foi um homem extraordinário, um homem que foi um exemplo, deixou um legado de experiência com Deus, um homem que grandes coisas Deus usou ele para fazer, mas ele também tinha as suas dificuldades, ele também tinha os seus desafios. E nós precisamos aceitar o desafio. Qual é a área da minha vida, o que eu tenho falhado, o que eu preciso mudar, o que eu tenho olhado e tenho passado de lado, o que eu preciso consertar na minha vida. Nós precisamos entender que a igreja é um lugar de pessoas doentes. A Bíblia fala sobre isso. Jesus ele veio para os doentes, mas aqui é o lugar onde nós somos sarados. Nós somos curados, nós somos transformados, se nós permitirmos com que o Espírito Santo haja em nós, certamente seremos pessoas diferentes daqui para frente, a partir dessa mensagem hoje, seremos diferentes em algumas áreas da nossa vida, aquilo que temos falhado. Então, como eu disse aqui no início da mensagem, eu não posso julgar esse sacerdote também por uma ação. Eu vejo sim que Jesus usou como exemplo daquele momento, mas quem sabe numa outra oportunidade ele tenha agido diferente, quem sabe numa outra oportunidade ele não tenha se arrependido daquilo que ele não fez, daquilo que ele falhou, quem sabe ao
ao agir daquela forma também, o Espírito Santo falou o coração dele, ele mudou a sua maneira de ser, porque na realidade esse é o desafio para nós hoje como crente, nos dias de hoje, na era que estamos vivendo, é ouvir do Espírito Santo aquilo que nós falhamos, aquilo que nós temos errado, e voltar o caminho, e fazer diferente, e dizer, eu poderia ter feito de maneira diferente e não fiz, mas daqui para frente eu preciso mudar. Só que às vezes é difícil. Às vezes é algo que está enraizado em nós. Às vezes é algo que a gente traz ainda da nossa vida lá do passado, quando a gente ainda não era crente, que ainda está enraizado no nosso ser, no nosso interior. Mas nós precisamos nesta manhã entender que de nós mesmos, sozinhos, nós não conseguiremos mudar, porque somos pecadores, nós temos uma tendência pecaminosa, a nossa carne ela pende as coisas erradas, mas eu quero dizer para você que nesta manhã, que existe um Deus, que existe o Espírito Santo que está aqui nesta manhã, que nos ajuda a vencer os desafios, de sermos crentes melhores, de sermos servos fiéis, que glorifiquem o nome do Senhor, verdadeiramente. Mas você acha que é fácil mudar? Quem é que muda por completo? Às vezes nós temos essa visão aí de que eu vou aceitar Jesus. Às vezes nós, quando vamos evangelizar, nós até falamos, Jesus vai transformar a tua vida. Transforma sim, mas nem sempre é tudo na mesma hora. Tem coisa na nossa vida que é um processo. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa lutar todos os dias, porque é a nossa fraqueza, é a nossa dificuldade. Mas o desafio para nós nesta manhã é identificar qual é a área vulnerável da nossa vida. O sacerdote adorava, ele adorava a Deus, ele cumpria a sua parte lá, mas tinha uma área que precisava ser tratada, que ele precisava mudar. Então nós precisamos entender nesta manhã, que seja qual a área que precisa ser transformada na nossa vida, existe um Deus, existe um Espírito Santo, que Ele nos ouve, que Ele nos entende, e que quando nós pedimos a Ele, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, para que possamos mudar, para que possamos verdadeiramente ser servos que agrade a Deus, servos que verdadeiramente Deus, com a sua expectativa em nós, Ele possa dizer, está vendo ali o meu servo Zé Luiz, Tião, Braga, Ronaldo, irmã Marise, assim como Ele testemunhou de Jó. Então precisamos nesta manhã entender e olhar que temos um desafio sim de sermos crentes melhores a cada dia. Isso significa que vamos ser perfeitos? Não. Isso quer dizer que nós vamos falhar? Sim. Mas é um desafio que temos que buscar todos os dias para a nossa vida. E pedir a Deus, Senhor, eu não quero somente conhecer a Tua palavra. Eu não quero dizer somente para o meu irmão que a palavra diz assim. Mas eu quero viver. Eu preciso viver. E quantos de nós temos falhado? Quantos de nós temos falhados na prática da palavra de Deus? A nossa boca está cheia da palavra, nosso coração está cheio da palavra, mas nós não conseguimos transformar em ações, nós não conseguimos transformar em atitudes. Talvez aquele sacerdote pode ter até pensado assim, que Deus te abençoe, que Deus te restaure, que Deus te cure. Mas o que aquele homem precisava não era somente de uma palavra. Há momentos sim que as pessoas precisam apenas de uma palavra. Mas aquele homem não precisava somente de uma palavra, mas aquele homem precisava de cuidado. Aquele homem precisava na prática. E nós precisamos entender isso, que Deus nos dá a oportunidade e coloca momentos na nossa vida que não é a palavra, é a prática. É a ação, é o agir, é isso que vai mudar a história de alguém. É isso que vai ficar no coração de alguém.
Talvez você vai fazer algo por alguém em determinado momento, você não precisa nem falar que é crente, mas aquilo vai ficar marcado no coração daquela pessoa. Sabe por quê? Por causa do cuidado de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da tua atitude de misericórdia por alguém. E é tão bom quando nós vivemos isso, quando nós estamos num momento tão debilitado, tão caído, tão saqueado, tão se sentindo abandonado, perdido, e Deus coloca alguém para estender as mãos para a gente. E Deus coloca pessoas que às vezes a gente nem imagina. As pessoas que a gente espera que nos ajude, essas não estão nem aí, mas Deus coloca alguém, é tão bom. E quando alguém age assim conosco, nós não nos esquecemos jamais. Quem esquece de alguém que te ajudou um dia, que estendeu a mão, que te socorreu, que agiu na tua vida? Precisamos entender isso, que da mesma forma que as pessoas abençoam a nossa vida, cuidam de nós, precisamos cuidar. E esse é o desafio de cuidar. Olha, eu vou dizer para vocês uma realidade que eu tenho vivido, não é fácil, porque cuidar precisa ter paciência. Cuidar não é cuidar por cuidar, tem que cuidar com amor. E se não houver amor, não tem cuidado, é simplesmente fazer por fazer. Então, nesses últimos dias, eu tenho vivido essa situação da minha mãe, que ela viveu momentos de precisar de cuidado mesmo, a ponto de levar para tomar banho, de ter que colocar fralda, de poder não fazer as suas necessidades. Mas se não houver amor, não é cuidado. E às vezes as pessoas precisam disso, de alguém que cuide, de alguém que estenda as mãos, de alguém que está ali. E a palavra de Deus diz que aquele homem estava semi-morto, não tinha forças, precisava de alguém, e a palavra vai dizer que passou alguém que, humanamente falando, deveria fazer e não fez. Então, qual é o grande desafio para mim e para você nesta manhã? É que nós façamos aquilo que precisamos fazer em ações, em prática, não somente falar. A própria palavra de Deus diz: se aquele que chega na tua casa com fome, não adianta você orar, não adianta você dizer Deus vai te abençoar, Deus é contigo, se você não saciar a fome, se você não vestir ele, se não der a roupa, se não der o cuidado, de nada adianta. A palavra de Deus, ela se completa quando tem as ações, quando você vive e pratica a palavra. E aquele sacerdote, naquele momento, diante daquela situação, porque eu não posso julgar as atitudes dele depois, mas naquela situação ele acabou falhando. E eu trago essa mensagem para nós nesta manhã, tirando ele como exemplo, mas não como quem julga, mas para que nós possamos aprender com os erros do outro e fazer de uma forma diferente e agir de maneira diferente. O segundo ponto aqui, a palavra de Deus vai dizer que o levita também, né, lá no versículo 32, alguém lê para me ajudar enquanto eu bebo uma água. Versículo 32. Obrigado, irmã Carmen. Então diz a palavra que o levita também, né, ele viu aquela situação e ele passou lá. Nós precisamos entender nesta manhã que os nossos dons e talentos que Deus tem colocado, que Deus tem separado na nossa vida, se não forem para a glória de Deus, de nada adianta. A capacidade que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o dom que Deus tem derramado sobre a tua vida, não é para você, não é para nós mesmos. Quem prega não prega para si, quem louva não louva para si, quem estende a mão não estende para si. Nós precisamos entender que Deus ele nos dá para que possamos abençoar. O talento que Deus colocou na tua vida é para que você seja bênção na vida do outro.
Não adianta você cantar, não adianta você ter talento para uma coisa, mas se ele não for para glorificar o nome do Senhor através das suas ações, de nada adianta. Não adianta. Não adianta chegarmos aqui, cantarmos, adorar o Senhor e chegar ali e fazer tudo errado. Não viver a palavra. Nós estamos enganando a nós mesmos. E naquele grande dia, haverá muita surpresa, porque muitos de nós estamos enganando a nós mesmos. Não permitimos com que o Espírito Santo transforme o nosso interior e nos faça enxergar que estamos agindo de maneira errada, que estamos errando o alvo, que estamos falhando, que estamos vivendo uma vida medíocre, que estamos vivendo uma vida de aparência, uma vida de engano a nós mesmos. Porque muitos chegarão diante do Senhor naquele dia, diz a palavra, e Ele vai dizer assim, nunca vos conheci. Você achava que estava na minha presença, você achava que me conhecia, você até conhecia a minha palavra, mas eu não tenho parte contigo, porque você não vivia, você não praticava, você não glorificava o meu nome, você não obedecia os meus mandamentos. E era assim que os doutores da lei se portavam, conhecia a lei de cima a baixo, conhecia todas as escrituras, mas não praticava, não vivia, não transformava em ações. Então, não adianta você ser levita, não adianta ser pregador, não adianta ser pastor, se não houver o amor e a misericórdia pelas almas doentes e abatidas, nenhuma dessas posições fazem sentido na nossa vida. Vou dizer mais, estamos perdendo tempo em ser crente, se nós não vivermos a palavra por completo. Estamos perdendo tempo. Se nós não amarmos, se nós não tivermos misericórdia, se nós não estendermos as mãos, seja qual for a tua posição, seja quanto tempo você tem de crente, seja quanto de valor você dá de dízimo, nada disso vai fazer sentido na tua vida. Porque o sentido para o servo de Deus é que o nome do Senhor seja glorificado. É que o reino seja propagado através da nossa vida, através do testemunho vivo da palavra. E Deus, Ele nos dá a oportunidade de sermos testemunhas vivas. E sabe o que nós fazemos? Passamos a largo. Nós erramos o alvo. O grande desafio do crente é compreender o que o próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. E às vezes nós mudamos essa dinâmica do reino. Nós achamos que temos que ser servidos, e na realidade Deus nos chamou para servir. Como eu já disse aqui, os talentos e dons que Deus colocou é para você? O que Ele serve na tua vida? Você prega para você mesmo no espelho? Você canta para você mesmo? Quando você louva a Deus com inteireza de coração e glorifica o nome do Senhor, o que através da tua voz alcança o coração de quem? Seu ou das pessoas? Das pessoas. Quando você ora por alguém, embora Deus te abençoe quando você ora por você, mas o intuito da tua oração por alguém é atingir quem? É você mesmo? Não, alguém. Então o talento, o dom que Deus derrama sobre nós é para que possamos servir a alguém, para que sejamos instrumento na vida de alguém, para que sejamos bênção na vida de alguém. Mas na vida de quem? Da minha família? Sim, mas só da minha família? Não, de quem precisar. Seja qual for a situação que acontecer na tua vida, precisamos estar preparados para servir, para cuidar.
Então precisamos entender que no reino de Deus maior não é aquele que, maior é aquele que serve, não aquele que é servido. O próprio Senhor Jesus disse, eu vim para, não para ser servido, eu vim para servir. Um exemplo de amor, um exemplo de alguém que abriu mão da tua própria vida por alguém que não merecia, porque nós não merecemos o amor de Deus, porque somos tão pecadores, tão falhos, mas Ele nos amou primeiro. Mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo errando, mesmo sendo essa criatura que nós somos inclinados pelo pecado, mesmo assim Ele nos ama. Quantos de nós erramos, falhamos e Deus nos abandona? Não. Ele nos ama, Ele nos recebe de volta, Ele nos restaura, Ele cuida de nós, e a gente vai lá, fica um tempo firme, daqui a pouco a gente cai de novo, Ele nos abandona? Abandona? Ele vai lá e te pega de novo, Ele cuida de você de novo, Ele nos ama com amor incondicional, e o desejo de Deus é que nós possamos reproduzir esse amor. Porque se o Espírito Santo está dentro da nossa vida, está dentro de nós, precisamos reproduzir esse amor através das nossas atitudes. Então entender que Deus te chamou não para ser servido, mas para servir, para fazer a diferença na vida de alguém. Aí o versículo 33 vai dizer, mas, passou o sacerdote, depois passou um levita, mas quem foi que socorreu aquele homem? Samaritano, né? Qual a religião desse samaritano, vocês sabem? Eu não sei, a Bíblia não fala ali. Quem ele era, o que ele fazia. Mas olha, sabe o que me chama a atenção quando eu leio esse texto aqui? Aquela atitude daquele homem revelou verdadeiramente quem ele é. Diz a palavra que aquele homem, no versículo 33, que ia de viagem, ele chegou ao pé dele, daquele homem, vendo ele, o que diz a palavra aí? Ele moveu-se de quê? Cara, íntima compaixão. Alguém já sentiu isso de alguém? Alguém tem noção do que é isso? Do que é sentir a dor do outro, do que é se colocar no lugar do outro, do que é sentir verdadeiramente e pensar assim, o que eu posso fazer por ele? O que eu posso servir a essa pessoa? E diz a palavra que nós vamos entender que os samaritanos eles eram rejeitados e discriminados pelos judeus. Era uma classe colocada à parte, julgada pelos judeus. Nós que somos os crentes, nós que somos os servos, Deus é só para nós. Não. Mas quem revelou verdadeiramente o amor de Deus naquele momento? Então, irmão, estar aqui, cantar, levantar a nossa mão, dizer, Senhor Jesus, eu te amo, Tu és maravilhoso, eu sou Teu servo, Tu és o Deus da minha vida. Olha, nada disso faz sentido se você não viver aquilo que você faz. Porque quem ama Jesus, ele faz a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Qual é o projeto de Deus para a gente? O que Deus ordena que façamos? Qual é a palavra, o que a palavra de Deus nos ensina? Então, não adianta. Se não houver em nós um amor que flui do Espírito Santo, de nada adianta. Então esse samaritano, diz a palavra que ele agiu com misericórdia, com íntima compaixão. Então eu aprendo aqui que aquele que age com amor e misericórdia, ele é um verdadeiro representante dos céus. Sabe por quê? Porque ele revela o amor de Deus através das suas atitudes. Aquele homem ali, ele fez o que Jesus faria diante de uma situação.
diante daquela situação, como que Jesus procederia? O amor de Deus em nós nos capacita a amar incondicionalmente o nosso irmão, se nós permitirmos que o Espírito Santo haja no nosso interior. O amor de Deus em nós nos faz romper as barreiras que nos separam. Aquele samaritano, ele não quis nem saber se era judeu, qual era o país daquele camarada. Ele olhou com íntima compaixão. Ele queria era cuidar. Ele amou aquele homem que estava naquela situação vulnerável, tinha sido saqueado. Diz a palavra que aquele homem, ele estava semi-morto. E aquele homem, através da sua atitude, ele revelou o amor que Jesus tem por nós. Porque outrora nós estávamos caídos, saqueados, perdidos, mortos em pecados e delitos. A palavra de Deus diz que esse homem estava semi-morto, mas nós estávamos mortos. E o que Jesus fez? Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Ele nos amou, ele nos resgatou, ele tem sarado as nossas feridas e tem nos dado uma nova vida. O que esse samaritano fez? Diz a palavra, ele pegou o homem. O que diz que ele faz aí, no 31? Ele se moveu de íntima compaixão, no 34. Aproximando-se, ele atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pôs sobre a sua cavalgadura e levou para uma estalagem. E o que diz a palavra? E ele cuidou dele. Então, olha a atitude desse homem, cara. Ele se moveu de íntima compaixão e não falou assim: Deus vai te abençoar, Deus vai enviar alguém para te socorrer, Deus vai colocar alguém no teu caminho para te abençoar. Não, ele disse assim: eu sou aquele que vai te abençoar. Deus não vai enviar, não, Deus enviou. Diz a palavra que aquele homem, ele pegou o seu azeite, ele pegou o seu vinho, e depois dele tratar ali as feridas daquele homem, fazer os primeiros socorros, quem trabalha aí com enfermagem sabe, quando se chega no hospital lá todo arrebentado, numa situação, qual a primeira coisa? Fazer os primeiros socorros, estabilizar a pessoa, né? Então aquele homem, ele viu aquela situação, o que ele fez? Vou cuidar da ferida desse homem. Ele usou lá aquilo que era para ele, porque o azeite que ele tinha era para a viagem dele, o vinho que ele tinha era para a viagem dele, a atadura que ele tinha era para ele. Mas diz a palavra que aquele homem abriu mão daquilo que era para ele, para abençoar o seu próximo, para estender a mão. E essa palavra é tão profunda que aquele homem, diz a palavra que ele colocou aquele homem sobre a sua cavalgadura. Certamente, aquele homem foi a pé, puxando o seu cavalo, imagino eu. E a Bíblia não fala a distância que ele demorou para chegar nessa hospedaria. Eu não sei quanto tempo foi que ele levou para chegar lá. Mas de uma coisa eu sei, aquele homem levou aquele homem para ser cuidado. E cuidou dele. Então, semelhante a Jesus na nossa vida, ele nos ama como aquele homem amou. Aquele homem cuidou das feridas dele, como Jesus tem curado, nos resgatou, nos levou para um lugar seguro e restaurou a nossa vida. E nos deu uma nova vida, e nos deu uma nova oportunidade. Então, se você está aqui nesta manhã, é porque Deus te amou, é porque Deus pagou o preço, é porque Jesus se entregou por nós. Ele não te abandonou no caminho quando você estava lá jogado, ele não te deixou à míngua, não. Ele te amou, ele cuidou, ele te resgatou e te trouxe aqui nesta manhã para dizer que ele te ama e que ele não te abandona,
e que Ele não te deixa caído, e que Ele não te deixa prostrado diante das situações da vida. E eu quero destacar aqui algumas características do bom samaritano. E uma das características que eu destaco aqui do bom samaritano é que o bom samaritano é um homem cheio de compaixão, né? E precisamos ser assim. Um outro ponto que eu destaco aqui é que ele não faz acepção de pessoas. Esse aí eu posso cuidar. Esse aqui eu estendo a mão, mas aquele ali não. Ele não olhou a cor, não olhou a condição social, não procurou saber de que país era, mas aquele homem amou aquele homem no estado que ele estava. E é assim que Jesus nos ama. Mesmo no estado mais crítico da nossa vida, quando estávamos perdidos, Ele nos amou. Nós só estamos aqui porque Ele derramou o teu amor. Nós só estamos aqui porque Deus Ele não fez essa acepção de você. Nós só estamos aqui, não é porque Deus pensou esse peca mais ou esse peca menos, não. Deus Ele simplesmente nos amou primeiro. Então, o bom samaritano, ele não faz acepção de pessoa, se é rico, se é pobre, se é judeu, se é gentio. Uma outra questão que eu vejo aqui do bom samaritano é que ele não desperdiça a oportunidade de fazer o bem. Então, o que nós precisamos aprender? Que quando Deus nos dá a oportunidade de fazer algo por alguém, faça. Não deixa passar em branco. Talvez aquele samaritano poderia dizer assim, olha lá, é da tua linhagem, é judeu. O sacerdote passou, o levita passou, sou eu que vou botar a mão, Zé Luiz? Não. Tem que ser lá, da turma dele lá, que venha um judeu aí para socorrer ele. Mas não, aquele homem não olhou, ele não desperdiçou a oportunidade de fazer o bem. Uma outra característica que eu vejo aqui do bom samaritano é que ele não abandona ninguém no meio do caminho. Ele poderia ter cuidado daquele homem ali, ter botado o azeite, a ferida, mas ele poderia ter ido embora. Poderia ter largado aquele homem lá e falou assim, já fiz a minha parte. Mas olha, o bom samaritano, além de cuidar, ele queria ter certeza que aquele homem ia ser restaurado totalmente. Então Deus faz assim na nossa vida. Deus Ele não somente sara as tuas feridas, as suas mazelas, cuida de você por um momento, não. Ele quer ter certeza que você está totalmente restaurado. Porque se você ainda, quando Ele voltar, se você ainda não tiver restaurado, Ele vai dizer assim, eu ainda pago mais, mas eu quero que ele seja restaurado por completo. Porque aquele bom samaritano falou lá para o hospedeiro, cuida dele. Independente de quantos dias ele precisar ficar aí, independente do que ele gastar, independente do que ele comer, independente da despesa dele, cuida dele. O que ele gastar, quando eu voltar, pagarei tudo. Mas o mais importante para aquele bom samaritano é que aquele homem só saísse daquela hospedaria a hora que ele estivesse totalmente recuperado, restaurado. Então Deus não te abandona no meio do caminho. Talvez você vai dizer, Ronaldo, mas ainda tem umas feridas abertas na minha vida, que Deus ainda não curou. Talvez você está no processo de cuidado ainda. Talvez você ainda está na hospedaria. Talvez você ainda está na enfermaria, está sentindo as feridas ainda, está sentindo as dores ainda, mas você está no processo de cuidado. No momento certo você vai ser restaurado totalmente para a glória de Deus. O mais importante que você precisa entender nesta manhã é que Deus não te deixou jogado lá. Ele não deixou você abandonado no meio do caminho, Ele te trouxe para um lugar seguro. Ele te trouxe para o lugar da cura. O que eu falei aqui no começo? Que a igreja é lugar o quê? De doente? Sim, não é? É como se fosse uma enfermaria, um hospital? Sim, é verdade.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, semelhante no hospital, todos os dias o médico dos médicos, ele passa para fazer a visita. E ele vai avaliando um a um. E tem pessoas que ele já dá alta, mas tem pessoas que ele precisa dobrar o tratamento, tem pessoas que ele precisa espremer a ferida, tem pessoas que ele precisa operar novamente. Aleluia, quantos estão entendendo nesta manhã? Mas no final, você sai restaurado. Independente do tempo que você fica ali na enfermaria, ou no hospital, o médico dos médicos está contigo, e ele está cuidando de você, e ele não te deixa só, e ele dá o remédio na hora certa. Olha, eu vivi essa experiência com a minha mãe, que ela ficou internada no hospital de Lages, né? E a gente pensa assim, tudo acontece por acaso, e não acontece por acaso não. Aonde você está, Deus está falando contigo, Deus está te ensinando. E eu sentado lá com a minha mãe lá à noite, e quando dava o horário certo, a enfermeira vinha com aquela quantidade de remédio no horário certo. Então tudo já está programado, tudo está preparado. Deus sabe o remédio certo para a tua vida na hora certa, para cada ferida, para cada situação sobre a tua vida. Então você que entrou aqui nesta manhã, que está ferido, que está abatido, que está cansado diante das adversidades da vida, está se sentindo abatido, ferido, Deus, Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua alma, Deus tem cuidado da tua vida, Deus tem enviado o remédio certo nesta manhã para você que veio aqui. E quem sabe você vai ver pessoas saindo, indo embora, ganhando alta, e você pensando assim, como que eu queria ir. Mas para ir tem que estar totalmente restaurado. É no momento certo. Então aquele bom samaritano, ele não abandonou aquele homem, ele não fez acepção de pessoas, ele não olhou a sua posição, ele cuidou da mesma forma que Deus cuida de você em cada detalhe da tua vida. Independente se você tem que ficar mais tempo ou menos tempo. A minha mãe ficou alguns dias internada e o médico falou assim, agora a senhora vai para casa ser restaurada em casa, dando continuidade, o cuidado ainda não acabou, a minha mãe ainda não está totalmente restaurada, ela ainda não está com a sua saúde 100%, mas está sendo cuidada por Deus. No versículo 34, eu aprendo que o bom samaritano, ele nunca anda despreparado, como eu já falei aqui. Porque é tão ruim quando alguém precisa de nós e nós não temos algo para oferecer. É tão ruim quando a gente se depara numa situação e você está com as suas mãos atadas. Você não tem recurso, você não tem o que fazer, mas o bom samaritano não, diz a palavra que ele tinha atadura, que ele tinha azeite, que ele tinha vinho. Então o bom samaritano, ele nunca anda despreparado. Seja qual for a sua ferida, a sua situação, Jesus, Ele nunca está despreparado. Ele sempre tem algo reservado para você. Ele sempre tem alguma coisa para cuidar da tua ferida. Ele sempre tem um remédio, Ele sempre tem um azeite, Ele sempre tem a palavra para cuidar de você. Nesta manhã, aquele samaritano estava preparado, porque ele sempre estava na expectativa de abençoar alguém. Eu vou levar isso aqui, sabe por quê? Porque isso aqui pode servir no meio do caminho. Pode ser que alguém precise. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês assim, eu desço muito, né, toda semana. E aí é uma coisa pessoal minha, desde quando Deus me deu a oportunidade de ter meu carrinho para poder trabalhar, eu botei algo no meu coração que sempre que eu tivesse a oportunidade, eu queria abençoar. E eu sempre que eu venho por lá de baixo, eu estou sozinho no carro, o carro está vazio, alguma coisa, eu passo por alguém, eu vou olhando no ponto do ônibus para ver se eu posso abençoar alguém. É algo que Deus colocou no meu coração, inclusive essa foi uma semana dessa até, eu parei em Japeri, porque eu vi a irmã Carmen no ponto do ônibus, não foi, irmã Carmen? Irmã Carmen, a senhora está indo para Paracambi,
Ela falou, não, Ronaldo, eu estou aqui mesmo. Sabe por quê? Eu aprendi que Deus ele tem abençoado a minha vida para poder abençoar. Quando eu ainda não tinha carro e ficava nesses pontos dos ônibus da vida, como que eu ficava feliz quando alguém me dava uma carona? Quando alguém estendia a mão para mim? Então, quando eu olho para essa mensagem aqui do bom samaritano, não estou dizendo, me julgando não, tá, irmão? Só para vocês entenderem o contexto que eu estou dizendo. Mas o bom samaritano, a gente tem que estar sempre preparado para abençoar alguém. E é tão bom quando alguém chega perto de você, eu preciso, e você pode ajudar. E você está preparado para ajudar. E aquele bom samaritano, ele tinha o azeite, ele tinha o vinho, ele tinha a atadura. Aquilo que era necessário naquele momento para aquele homem, o bom samaritano tinha. E ele cuidou daquele homem, assim como Deus tem cuidado de você. Assim como Deus tem sempre uma palavra para nós na hora certa, no momento certo. Às vezes Deus faz coisas extraordinárias, às vezes Deus coloca alguém no nosso caminho para realizar grandes coisas na nossa vida, só para dizer assim, ó, eu cuido de você. Às vezes Deus permite uma situação adversa na nossa vida, nos coloca numa situação difícil, só para se revelar a nós. Só para dizer assim, eu não te abandonei, eu não te deixei só, eu não te esqueci. E eu sempre falo isso na igreja, não vou cansar de me falar, sabe por quê? Porque tem algo que move o meu coração, quando eu vejo Deus cuidar de mim. Eu já falei aqui do engarrafamento que meu carro a Uno apagou e Deus colocou alguém. E o cara falou assim, olha, eu não vou te deixar aqui no meio da estrada. Eu vou te rebocar e vou te colocar num lugar seguro. E o cara me rebocou meu carro, Zé Luiz, minha Unozinha ainda, e me colocou lá no posto de gasolina. Para alguns foi só um socorro comum, mas para mim foi cuidado de Deus. Deus falou para mim naquele dia, eu falei para o Raniel, meu filho que estava comigo, eu falei, isso é cuidado de Deus. Deus não te deixa, Deus levanta alguém, Deus coloca um bom samaritano na nossa vida. Nós temos a quem recorrer quando estamos feridos, quando estamos abatidos, quando estamos caídos. Então, nesta manhã, o grande desafio para nós é viver a palavra, porque quando você vive a palavra, você recebe da palavra. Quando você abençoa, Deus te abençoa. Quando você faz da mesma forma que você é medido, você mede, Deus ele faz para você também. Da mesma maneira que medimos, seremos medidos também. Na mesma porção que nós fazemos, Deus nos abençoa. Então, Deus não nos deixa só, não nos abandona diante das mazelas da nossa vida, mas Ele cuida de nós. E lá, no versículo 35, o que me chama a atenção é que depois daquele homem estar lá na estalagem, colocar lá, ele chama o dono lá da estalagem, da hospedaria, e diz assim, ó, e partindo no outro dia, ele tirou 2 dinheiros, falou assim, ó, tá aqui, ó, estou pagando a estadia desse camarada aí. Ele disse, cuide dele. E se tudo o que mais ele gastar, eu te pagarei quando voltar. Quando eu olho para essa palavra aqui, cuide dele, eu tenho pensado muito sobre isso. Quantas pessoas estão precisando de cuidado? Olha, essa semana eu estava conversando com quantas pessoas que eu conheço, Ronaldo, têm sofrido de depressão, espírito de loucura, irmãos de igreja, amigos meus que compartilhavam da palavra, precisando de cuidado. Às vezes a pessoa quer uma atenção, às vezes a pessoa quer somente que você ouça ele, e às vezes o que você tem para oferecer para uma pessoa que está numa situação dessa, às vezes não é o dinheiro que ele quer, às vezes ele quer só que você ouça, que você dê atenção, e isso também é cuidar.
Porque muitos repelem, e olha, fulano está com problema de cabeça, fulano está com depressão, as pessoas se afastam, mas nós, como servo de Deus, precisamos ter algo para oferecer para essas pessoas, e isso é cuidar, isso é estender a mão. E ele disse, olha, eu tenho que ir, porque eu tenho meus compromissos, imagino eu, mas cuida dele, tudo que ele gastar eu vou pagar depois. Então precisamos entender nesta manhã que nós temos um Deus que não nos abandona. E uma das características também do bom samaritano é isso, que ele nunca abandona o necessitado. Ele nunca vai te deixar sozinho, todos podem te abandonar. Pode a mãe se esquecer do seu filho que amamenta, diz a palavra, mas jamais o Senhor esquecerá de ti. Ele vai cuidar de ti, Ele vai curar suas feridas. Precisamos entender que o bom samaritano, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele te socorre, ele não te deixa só. É ele que cura a nossa alma, é ele que cura as nossas angústias, os nossos desalentos, as nossas dificuldades. Então, nesta manhã, você que veio aqui e que tem vivido feridas na tua alma, e que feridas que ainda não cicatrizou, que não sarou, que estão vivas, entenda que o médico dos médicos está aqui nesta manhã, através do Espírito Santo de Deus. E esta manhã é manhã de visita, semelhante ao hospital, como eu já disse aqui. É amanhã onde o Espírito Santo contempla o nosso coração. É amanhã onde o Espírito Santo fala conosco, eu vim aqui para curar as suas feridas. Eu vim aqui para colocar um remédio na tua alma. Eu vim aqui para trazer alegria novamente. Eu vim aqui para trazer uma nova esperança. Eu vim aqui para dizer que você não está sozinho. Eu vim aqui para dizer que eu não esqueci de você. Eu vim aqui para te lembrar que eu te amo nesta manhã, porque eu sou teu Deus. E eu cuido de você. Então, você que veio aqui nesta manhã e tem ouvido essa palavra, que você não saia aqui da mesma maneira que você entrou, porque o bom samaritano, ele veio te visitar aqui nesta manhã. E ele vai curar as suas feridas. E aquelas que ele não curar ainda, ele vai colocar remédio. Porque tem feridas que precisam de um tempo maior, tem feridas que precisam de um processo maior, tem feridas que precisam de um tratamento maior, tem feridas que precisam ser reaberta de novo para ser tratada. Mas Jesus é o remédio nesta manhã. Jesus, ele nos renova nesta manhã. Que nesta manhã nós possamos atender ao chamado de Deus e entender que Ele tem cuidado de nós. Feche os teus olhos, eu quero orar com vocês. Oh Deus amado, graças te damos, Senhor, nesta manhã pela Tua palavra. Senhor, que não volta vazia. Senhor, que tantas vezes eu já falei, já preguei sobre esse texto. E às vezes nós, na nossa humanidade, ficamos até meio assim, mas Senhor, eu já falei, eu já preguei, mas o Espírito Santo fala no meu coração, e daí? A minha palavra se renova, a minha palavra tem endereço certo, a minha palavra é cura para a alma dos abatidos, e que essa palavra nesta manhã venha trazer o renovo, e que nós não sejamos mais o mesmo, que nós sejamos diferentes a partir de hoje, que nós entendemos, Senhor, que há um Deus que cuida de nós, que nos abençoe, que há um Deus que nos renova, que nos fortalece, que é um Deus que mesmo que as nossas feridas não sejam curadas hoje, que mesmo que o médico não nos dê alta hoje do hospital, mas que a gente não perca a nossa esperança, e que a gente se alegre nesta manhã, sabendo que Deus, Ele tem cuidado e tem renovado a nossa vida nesta manhã.
Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos adorar esse hino. Aquilo que precisa ser mudado no teu coração, na tua vida nesta manhã. O Espírito Santo está aqui para renovar a tua força, o teu ânimo, o teu interior. Porque Do que há dentro de mim aleluia, necessita se mudar. Você peça ao Espírito Santo nesta manhã, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu interior. Necessita mais de ti. Oh, aleluias. Renova-me, Senhor. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Pede Ele para te renovar, para te restaurar. quero ser igual. Oh, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Senhor. Põe em mim teu coração. Aleluia. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. necessita Oh, aleluia. de ti. Glória a Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo Que há dentro do meu necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que cuida de nós, que transforma a nossa alma. Esse Deus que nós necessitamos dele na nossa vida. Aleluias. Que o Espírito Santo fale melhor o teu coração. Que essa palavra possa surtir efeito na sua vida, no seu dia a dia. Que você possa sair daqui renovado pela palavra do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando contigo no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana, né? E que você seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Que você seja o bom samaritano na vida de alguém, né? Que nós não desperdicemos a oportunidade de abençoar pessoas, né? Que nós aceitemos o desafio de viver a palavra por completo e glorificar o nome do Senhor nesta manhã. E que você não saia daqui sem a certeza que Deus, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da tua alma. Você lá naqueles seus momentos de confronto pessoal, particular, Deus, Ele tem cuidado de você.
Deus, Ele sabe das suas feridas, Ele sabe das tuas necessidades, e nesta manhã, Ele está trazendo bálsamo sobre o teu coração, o bálsamo sobre a tua alma, e toda aquela angústia que estava no teu coração, que você saia daqui com o seu coração leve, que você saia daqui na certeza que se o Senhor não te curou por completo hoje, mas pelo menos Ele trouxe o remédio para a tua alma nesta manhã. Você já está medicado pela palavra de Deus, e que a alegria do Senhor venha sobre o teu coração nesta manhã. Amém? Vamos orar então para encerrar. Querido e amado Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, de louvar o teu nome, ó Deus, de poder receber do Senhor a porção da tua palavra que não volta vazia, que cumpre assim aquilo que lhe apraz. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã na tua presença, manhã de aprendizado, manhã de cura, Senhor, manhã de renovo, de fortalecimento, de garantia do cuidado do Senhor, que é o bom samaritano para a nossa vida. Portanto, Deus, agora leva-nos em paz, debaixo das tuas poderosas mãos, nos guarda, nos livra de todo mal, nos dê um restante de domingo abençoado, em meio à nossa família, Deus, e que em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, possamos estar aqui à noite, para glorificar e dar a Ti aquilo que é devido, que é o louvor e adoração. Portanto, entregamos a Ti esse culto racional, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus.